E aí, pessoal? Alguém viu a cagada que eu fiz aí, ó? Eu comecei a live sem colocar o celular em modo avião. Vai que alguém me liga no meio e encerra essa live. Já aconteceu isso. Cheguei a gravar uma aula de 1 hora quase. No meio da desgraça da aula, alguém me ligou. O vídeo cortou. Foi uma desgraça. Então, sejam bem-vindos aí. 4 minutos de atraso por razões bebezísticas, tá bom? Então, não se preocupem. Acontece. Gêmeos, vida real, blá blá blá, etc. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, avisem aí pelos comentários. E aí, querida Dilma? Eu vi, tá? 3 pessoas ali. Nesse meu perfil são crias da Dilma. Então, se vocês, por favor, podem se retirar, tá bom? Desse perfil. A não ser que você tenha votado errado. Às vezes eu acredito quando me dizem isso, às vezes não. Depende do meu estado de espírito. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar aí, vamos entrar. Vou dar mais um minutinho aí de tempo para vocês entrarem. Eu vou pensar no caso de vocês. Aí, ó. Raul, o maior arrombado do Instagram. Pessoal, o que a gente faz com um cara desse, né? Não sei, na verdade. Enfim. Não achei o vídeo do Peterson. Cara, entra no Instagram do Jordan Peterson Brasil. Eu vou postar de novo depois aí, tá bom? Acho que você perdeu, né? Beleza, vamos começar então, pessoal, vamos lá. Então é isso. Sejam bem-vindos, para começar, né? Nós, nos últimos 2 dias, a gente conversou bastante já sobre linguagem, deu quase 1 hora aí de conteúdo já. Um conteúdo que reforço aqui para vocês, tá? Eu não aprendi. Algumas pessoas ficaram meio chocadas. Eu fiz 6 meses de faculdade de letras, tá? Era uma faculdade meia boca, eu queria só o diploma mesmo. E não aguentei nem um semestre eu aguentei. E eu digo que eu paguei 500 e poucos reais naquela faculdade lixo. Eu não aprendi quase nada. Assim, pra dizer que eu aprendi a, sei lá, peguei uns 5% de conteúdo ali. Esqueci tudo já. Ó o José aí! Ô meu rei! Ó o José aqui, ó. José Renato Lima. Tá? Guarde o nome desse cara aí, ó. Guarde o nome desse sujeito. Tá? Vai ser um grande talento. Ou melhor, já é um grande talento, né? Aprendi muito com esse cara aí. Muito. Então eu tava na faculdade lá. Eu vou contar umas histórias da faculdade ainda aqui. Tá? Porque na próxima live eu vou começar a falar um pouquinho sobre analfabetismo funcional. Essa coisa aí que entrou em moda, entrou em voga. Com a 4ª camada, né? Uma coisa que entra em voga, o pessoal começa a falar como se fosse... usar como se fosse xingamento, como se fosse, sei lá, filho da puta. Não é, tá? É um conceito descritivo, eu vou falar sobre isso. E para exemplificar isso, eu vou, então, pegar uns 2 exemplos da minha gloriosa faculdade de letras, tá? Então, só para reforçar que o que eu estou ensinando aqui, eu não aprendi lá e vocês não vão aprender em qualquer lugar. O nome do cara é José Renato Lima, tá? Mas o negócio dele ele é low profile, tá? Assim como muitos alunos excelentes do Olavo, que são low profile. José é um deles, mas é meu amigo. Então, Zé é nóis. Então, nos últimos dias falamos, né? Eu falei sobre a questão... Primeiro, da importância da linguagem, depois eu dei essa segunda live, eu fiz a segunda live em que eu contei um pouco da minha história, da minha trajetória, para que ficasse um pouquinho mais claro. E aí surgiram, né, tanto algumas dúvidas, quanto algumas contribuições às minhas lives. Eu achei por bem, então, tentar responder pelo menos uma dessas dúvidas, que foi enviada por um amigo meu também, tá? E falar um pouquinho sobre essas contribuições que as pessoas me fizeram em relação àquelas lives que eu fiz, tá bom? Então, qual foi essa contribuição que eu acho legal aqui? Não é uma coisa que tem relação direta com o que eu estou falando aqui, mas é um dado muito interessante e que só vem corroborar, só vem confirmar e reforçar
a importância da linguagem, né? E como esse é um assunto absurdamente amplo, como isso é uma coisa absurdamente complexa, tá? E como tem muito campo, mas muito campo aí pra gente trilhar nos próximos anos, tá? Porque eu só tô começando essa porcaria aqui, essa bagaça, só está começando, tá? Então, qual que foi essa contribuição? Um rapaz chegou até mim e falou, olha, como é que ficariam os surdos? Um rapaz ou uma moça, não lembro, tá? E eu falei, poxa, como é que ficariam os surdos mesmo, os surdos mudos, né, em relação a essa questão da linguagem? Porque eu falei da importância da linguagem verbal e como isso, né, como isso, em certa medida, é o que nos torna humanos, essa capacidade da articulação, né, conceitual da linguagem, simbólica, etc. E alguém perguntou, tá, se é assim, então como é que ficam os surdos e os mudos? Né? E aí um rapaz me enviou um artigo em que um artigo já antigo, acho que de 1800 bolinha lá, em que o pesquisador ele pegou alguns surdos e mudos que foram instruídos, que foram, né, que aprenderam, até onde eu entendi, aprenderam a ler, etc. E ele perguntou para esses surdos e mudos, né, ele quis saber como é que era, como é que eles viam o mundo, como é que eles enxergavam, como é que eles ordenavam, certo? Conceitualmente as suas experiências, sendo que eles não tinham essa experiência do som, tá? Porque a linguagem, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. A linguagem, ela é primordialmente sonora, tá? Então, quando nós somos bebezinhos, por exemplo, eu estava conversando aqui com a minha esposa, e os bebês estavam vindo, certo? Então eu estava falando para ela sobre os surdos, etc, etc. E os meus filhos estavam ouvindo com uma cara de tacho, não estavam entendendo nada. Mas o som, tá? O som estava entrando. E o som entra direto, o som entra sem parar. E as crianças vão se acostumando com o som e com esses padrões sonoros e fonéticos antes mesmo, mas muito antes, que elas consigam atribuir a esses sinais, né, a esses sons, a esses fonemas, a essas ondas de vibração que viajam pelo ar. Vai demorar muito tempo ainda até que elas consigam ligar isso, tá, a algum conceito. Ligar, porque pensa bem, você está ligando um som, tá, uma onda de vibrações a um conceito, a uma ideia, a uma imagem. Enfim, a linguagem é um troço absolutamente complexo, tá? Mas eu só queria enfatizar isso aqui. Por quê? Porque quando esses surdos, né, eles foram contar a história deles, ou eles foram contar como é que era a percepção deles antes de serem instruídos e de conseguirem uma mínima instrução e uma mínima capacidade linguística, né? O mundo para eles era absolutamente simples. Era simplório, assim, ao nível... Era quase um mundo de uma criança. Quase não. É exatamente como o mundo de uma criança. Então, por exemplo, há um exemplo de uma moça... É muito triste, aliás, você ler aquilo. Mas há um exemplo de uma moça, né, que ela achava que o céu estava muito próximo da terra. E o que ela fazia? Ela tentava colocar uma escada na parede do quarto e subir até o céu. Porque o céu para ela era essa coisa... o céu para ela era como se fosse um andar da casa dela, né? Ao qual ela conseguiria subir e lá ela encontraria pessoas felizes, etc. Um outro rapaz achava que o sol era uma pessoa e seguia ele, e olhava e tinha personalidade. Um terceiro tinha pavor de relâmpago, tá? Por quê? Tudo isso por quê? Porque eles não tinham essa capacidade que começa pelo som, né? Aristóteles já ensinava, e vou falar mais sobre isso também, que todo conhecimento humano ele começa pelos sentidos, né? Então tudo que você mais tarde vai pensar como conceito, como abstração, como argumento lógico, etc., tudo isso começa lá embaixo, né? Nessa escala de abstração, começa pelos sentidos. Então você ou escuta, ou você vê, ou você sente, e aí você vai depurando isso, né? Vai mexendo isso aí lá na sua imaginação, enfim,
até virar linguagem. Então é um longo processo. E no caso dos surdos, esse processo ele é muito perturbado, ele é muito diminuído por essa incapacidade sonora. Então você tira um sentido, você estraga formidavelmente o desenvolvimento da linguagem, tá bom? Então, para vocês verem como é uma coisa muito importante e como um surdo, por exemplo, fica reduzido ao estado de uma criança, simplesmente porque ele não consegue ouvir, certo? E ligado a isso também, uma coisa que eu achei muito interessante, eu já vou entrar no assunto da live, né, mais propriamente, mas eu achei muito interessante, isso eu quero compartilhar. Eu estava vendo uma aula sobre linguística ontem e o professor diz, ainda nesse assunto de surdos, que ele está explicando, né, como é que as crianças aprendem a linguagem, ele está enfatizando que é pelos sons, e ele fala que essa característica humana de você tentar articular a sua experiência por meio de símbolos, porque a linguagem é um símbolo, né? A linguagem é uma mediação simbólica entre nossa experiência e o mundo que nos chega por meio dos sentidos, tá? E ele estava explicando como é que uma criança surda, por exemplo, ela meio que aprende. Então é o seguinte, um bebê balbucia, né? Instintivamente o bebê brinca com a língua, balbucia, ele faz alguns sons, tá? E sem saber para que serve isso, ele vai simplesmente usando a língua e a boca para tentar falar, né? A gente não tenta falar, ele só usa mesmo por brincadeira. E aí ele diz que uma criança surda, mesmo que tenha nascido surda, se ela tiver a sorte de crescer em uma casa com pais que falam a linguagem de sinais, ela balbucia, prestem atenção nisso, ela balbucia com as mãos. Então ela identifica que a linguagem, certo, é essa coisa que a gente faz com as mãos, e ela balbucia com as mãos dela, certo? Então, mesmo em uma criança surda, mesmo em uma pessoa que tenha sido privada de um dos sentidos, ainda assim ela capta essa capacidade da linguagem, ela manifesta essa capacidade linguística, né, no nível em que ela consegue, que no caso é as mãos, tá? E aí para fechar essa questão dos surdos aqui, porque eu fiquei interessado nisso, dei uma lidinha, parece que os surdos, mesmo quando eles conseguem ler, por exemplo, é muito diminuída a capacidade de leitura deles, né? Parece que um surdo que esteja, por exemplo, no ensino médio, mais ou menos, ele tem a capacidade de leitura de uma criança de 9 anos de idade. Então é muito diminuído, muito diminuída a capacidade abstrativa e conceitual de um surdo mudo. Tá? Então eu só queria falar isso porque eu achei interessante, porque enfatiza, né, aí já pelo lado da privação, a importância da linguagem. Tá? Então, se você é privado de um sentido, por exemplo, você é quase reduzido a um estado de infantilidade, certo? Então, se você não é um surdo, se você não é um mudo, se você tem todos os seus 5 sentidos, fique muito feliz com isso, dê graças a Deus, e vamos lá, pra frente, tá? Então, beleza. Então, vamos entrar aqui no assunto mais ou menos da live, vai ser um pouquinho mais rápido a live de hoje, eu creio. Mas, ontem, né? Ontem eu falei um pouquinho, sobre a questão da literatura. Eu raspei, né, a superfície quando eu estava falando sobre a questão de você adquirir uma linguagem mais complexa, mais rica e de maior poder expressivo para que você conseguisse contar a sua própria vida, para que você conseguisse descrever o mundo real, né, o mundo que o cerca, e você conseguisse mais poder de ação, né, porque você conseguiria mais e maior compreensão. Tá, então você sabe onde estão as coisas, como é que funcionam as coisas, você seguia melhor. E um amigo meu, ele veio me perguntar, e eu creio que essa é uma dúvida que vocês também têm, e eu gostaria de esclarecê-la aqui antes de continuar. Tá? Ele perguntou o seguinte: Raul, alguém tá com uma música aqui. Só um segundo, amor. Pessoal, uma leve falha técnica aqui. Tem um som aqui.
Tá, então vamos lá. E o amigo veio e me perguntou o seguinte. Tá, Raul, beleza. Eu entendi a importância da linguagem, de uma linguagem mais apropriada, mais correta, mais rica, etc. E eu entendi a importância da literatura para que você consiga chegar a essa linguagem. Mas, poxa, há pessoas que conseguem meio que se organizar. Eu não sei de onde é a música, tá, pessoal? Há pessoas que conseguem se organizar mais ou menos bem, de acordo com... sem ter esse aporte linguístico, sem ter lido muita literatura, sem ter uma linguagem mais rica, são aquelas famosas velhinhas, né, e vovozinhas sábias, e avós sábios, etc. E tá, como é que fica então? E ele falou, olha, eu mesmo, esse meu amigo, o nome dele é Jean, eu mesmo, isso aqui é ele falando, eu sempre tentei aplicar as histórias que eu via, que eu lia, etc., à minha vida, tá? Para que eu conseguisse então me organizar, me guiar. Eu sempre encarei as histórias como um meio de me melhorar, tá? De ficar mais inteligente, de ficar mais... Tem um som aqui, ele está vindo de onde? Eu não sei de onde ele está vindo, tá? Me deem só um segundo aqui. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que nunca tem som aqui, nunca tem música. E tem uma música aqui agora, eu não sei de onde ela está vindo. Acho que parou agora. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá travando? Tá todo mundo rindo por causa da música. Não é rave, não é forró. Ah, beleza, então vamos lá. Então, ele perguntou, olha, então, como é que funciona essa coisa? Tá? Como é que essas pessoas conseguem, então, essa sabedoria, digamos assim, tá? Sem que tenham essa capacidade linguística melhor. Então, eu resolvi tirar isso do caminho, tá? E é bem simples a resposta a isso, na verdade. É o seguinte, tá? Nós vivemos em uma cultura... Há vários significados para o termo cultura. Um dos significados para o termo cultura é essa maçaroca, esse conjunto de signos, verbais ou não, de expectativas, de ritos sociais, né? Apertar a mão, dar tchau, etc. Ser educado, né? O próprio ser educado, ele muda de acordo com algumas culturas. Então nós estamos inseridos nessa cultura. E para que serve a cultura, basicamente? Tá? A cultura nesse nível aqui, desse conjunto de signos e costumes, etc., serve justamente para que nós consigamos nos guiar. Tá? Para que cada pessoa que nasça não precise reinventar a roda. Certo? Então, para que ela saiba mais ou menos como é que ela pode agir com as outras pessoas, tá? O que ela pode fazer, até onde ela pode ir, o que ela pode falar, tá? Para que uma pessoa, por exemplo, ela se sinta bem, tá? O que ela pode fazer em um ambiente de trabalho, né? Para que, por exemplo, ela não pode chegar no trabalho vestida de verde, pelada, por exemplo, tá? Então há esse conjunto de costumes, tá bom? Que no final nos ajudam a nos guiar na vida, certo? Então esse é o primeiro ponto. E a língua é um desses, é o mais importante, mas é um desses elementos da cultura, beleza? Então mesmo que uma pessoa ela tenha uma capacidade linguística pobre, tá? E aqui há vários níveis de pobreza de capacidade linguística, desde analfabeto total, né, que aí tá lascado mesmo, a pessoa que não consegue nem por exemplo, pegar um ônibus, tá? Ela não sabe ler, ela não consegue ligar uma letra a outra e formar uma palavra, então essa pessoa tá lascada mesmo. Mas há outros níveis de pobreza linguística, tá bom? E a cada nível de pobreza você tem uma série de limitações e elas vão diminuindo à medida que você cresce no seu poder de linguagem. Isso é óbvio, né? Meus sonhos são do coffee. Bem, só que coffee, o que eu tô falando aqui é muito do coffee, tá? Então, enfim. Então, a pessoa consegue viver de modo relativamente assim... até ok,
desde que ela tenha uma capacidade linguística mais ou menos satisfatória. Porque há todo esse aporte já cultural, etc., que a sustenta. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Pessoal, COF é o curso online de filosofia do professor Olavo. Tá? Esse é o COF, beleza? Então, só pra ficar mais... Isso, é isso mesmo, Viviane, obrigado. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então a pessoa vive essa cultura já dá pra ela vários elementos de ordem, beleza. O segundo ponto é o seguinte, e aqui a gente entra mais ou menos no assunto, que o Jean, que é meu amigo, por exemplo, tá bom? Ele de fato é uma pessoa que tem uma vida ordenada, assim, você vê que ele se casou, tá com um filho já, ele é uma pessoa nova, ele não tem muito... ele não tem muitos problemas, né, de ordem pessoal, psicológica, ele é uma pessoa bem centrada, bem equilibrada, etc. Só que o que acontece com o Jean? Acontece o seguinte, o avô do Jean é um pastor, né, um pastor que é amigo do meu pai, e esse pastor que é amigo do meu pai, ele é uma pessoa excepcional, tá? Ele teve 19 filhos, tá? Eles moravam todos na mesma casa. E esse pastor, com os 19 filhos, ele mantinha uma igreja ainda, pastoreava uma igreja, durante décadas ele fez isso, tá? E essa pessoa excepcional, que é o avô do Jean, o Jean se pauta muito por ele, pela sua personalidade, tá bom? E o que acontece? Sempre que o Jean pensa, o que é uma vida boa? Ele pensa no avô dele, o avô serve como um símbolo dessa vida ordenada, dessa vida boa, tá? Porque o avô dele, de fato, é uma pessoa que tem substância biográfica. Ele não é qualquer Zé Mané, entendeu? Ele é uma pessoa que viveu durante décadas de acordo com uma direção específica, certo? Ele vive em um outro plano, em um plano espiritual, por assim dizer, tá? Ele sempre viveu de acordo com essa guerra espiritual entre o bem e o mal. Então é nesse plano que ele vive, e você vê que ele tem uma constância, tá? E como ele manteve, né, essa solidez biográfica ao longo da vida, ele é uma pessoa com muita substância, ele é um homem. Ele é aquilo que Napoleão disse quando ele viu Goethe, né? Eis aí um homem, tá? Uma pessoa com substância, com solidez. E essas pessoas, certo? Elas servem, certo? Entre outras coisas, elas servem para que nós possamos guiar, entendeu? Só que é o seguinte, e aqui eu já antecipo um pouquinho da minha live sobre literatura, tá bom? Nem todo mundo conhece uma pessoa excepcional assim, ou tem uma pessoa assim na família, certo? E geralmente o nosso círculo social é feito de pessoas mais ou menos medíocres como nós, certo? Então tá aí preocupado com as suas contas, né? Quanto pagar, preocupado com banalidade, vai no cinema de vez em quando. Então são vidas mais ou menos assim, são vidas, nosso círculo social no geral, ele não é um círculo social muito rico, né? Não há pessoas que se destacam, não há pessoas de uma riqueza interior muito grande, geralmente. Então, beleza, então ficamos aqui. E o Ítalo fez uma live esses dias, em que ele fala sobre... Foi uma live, eu acho que é um dos cadernos do GW, em que ele diz que a maior pobreza é a pobreza imaginativa. É a pobreza do seu horizonte de possibilidades. Tá? Lembra que eu falei ontem que a língua, ela instala o homem, ela tira o homem desse império do presente, e ela faz com que eu consiga olhar para o passado e para o futuro? A língua, ela abre esse conjunto de possibilidades, certo? Então ela é uma abertura intelectual, ela é uma abertura espiritual, certo? Porque você consegue abranger, certo? Com a sua capacidade linguística, níveis cada vez maiores da experiência, você consegue processá-los, né? De modo... E você enriquece, tá? Então, voltando aqui ao avô do Jean, tá? Então, para que serve a literatura, por exemplo? Então, por exemplo, o Jean teve o avô dele ajuda, o Jean, ótimo, é uma pessoa excepcional, certo? Só que ele é uma pessoa excepcional, certo? E ele é excepcional em um ou dois quesitos. Então ele abre, claro, uma possibilidade muito grande, né, de vida ali. Você fala, opa, cacete, né? E o Jean teve a sorte de ter ele como avô e poder contemplá-lo e falar, caramba. Só que
a outros níveis e a outros tipos de grandeza humana, e nós geralmente não temos acesso a pessoas grandes em todos os níveis, né? Nosso social, não dá, né? Poxa vida. E aí entra a literatura. Tá? A literatura entra justamente para que você aumente não só o seu repertório linguístico, tá? Mas também o seu repertório de possibilidades humanas, certo? Tanto para baixo quanto para cima, certo? No curso do Ítalo, de psicólogos presencial, o Ítalo, ele pega Dante, né? A Divina Comédia de Dante, os 7 ciclos do inferno e os 7 níveis do céu, e ele diz que aquilo são escalas, né, de maldade, 7 para baixo, e escalas de grandeza, 7 para cima. E nós vivemos geralmente ali nas duas ali, primeiro do meio ali, entendeu? Ninguém sai muito nem para baixo, nem para cima. Somos mesquinhos, inveja, mesquinharia, certo? A maldade mesmo, a malignidade é uma coisa rara. E a bondade também é uma coisa rara, são coisas raras. E para que serve a literatura? Tá? Eu vou antecipar isso aqui, dane-se. Para que serve a literatura? A literatura serve justamente para que você consiga vislumbrar possibilidades de grandeza ou baixeza humana, tá? Grandeza ou baixeza humana. E você consegue fazer isso lendo um livro. E mais, você consegue fazer isso com uma clareza, e aqui entra, né, o papel dos romancistas especificamente, é que os romancistas eles explicam uma vida com uma clareza, com uma riqueza de detalhes. Então, por exemplo, temos lá o avô do Jean, Pastor Túlio, né, que é um grande homem, mas grande parte da experiência de como ele pensa ainda está meio que presa nele, né? Porque ninguém foi lá e explicou aquilo, ninguém foi lá e falou, poxa vida, caramba, é assim, 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 assado que ele pensa, certo? Quando aconteceu tal coisa, ele pensou X. Então nós acessamos aquela pessoa, mas é de modo mais limitado. Mas em um romance, por exemplo, Guerra e Paz, né? Que é um calhamaço de 1.600 páginas, certo? Alguém falou daquele livro que ele é como se a própria vida falasse, e é exatamente assim, porque você tem acesso a personagens bons e ruins, certo? E Tolstói descreve eles com uma clareza que você fala, meu Deus do céu, entendeu? Então você vai acessando vários tipos de pessoas com uma clareza que você não teria jamais, certo? Na sua vida real. E por isso que você vai crescendo. Você entende? Não é que você vive aquilo. Você revive aquilo imaginativamente. E ao mesmo tempo em que você aumenta o seu repertório linguístico, porque os romancistas têm que fazer cada ginástica. Eles têm que fazer... Eles têm que dar os mortais, né? Eles têm que usar toda a sua capacidade de observação, toda a sua técnica literária para que eles consigam descrever uma vida. Tá? Então você consegue, de quebra, aumentar a sua capacidade linguística e também aumentar esse repertório de pessoas excepcionais, certo? Que na vida real nós só temos a sorte de conhecer em, sei lá, em pouca quantidade, tá bom? Então eu acho que eu respondi mais ou menos, ficou um pouquinho confusa, eu acho, né? Mas aquela música do Diabo Forró também, digamos que ele me atrapalhou um pouquinho aqui o pensamento, mas é mais ou menos isso, tá bom? Eu vou voltar a esse tema da literatura, eu vou explicar bem direitinho isso, vou dar uma fundamentação teórica, tá bom? E na próxima live nós vamos falar sobre analfabetismo funcional, tá? Vamos começar a falar sobre isso, eu vou explicar melhor o que cacete é isso aí, tá bom? Para que as pessoas parem de usar esse termo de modo frouxo, né? Porque tá vendo bagunça isso já também. E para que vocês possam, então... Eu quis falar tudo isso antes, né? Eu quis falar sobre a importância da linguagem, enfatizar esse poder quase sobrenatural da linguagem, justamente porque na próxima eu vou começar a bater um pouquinho em todos nós, né? E pode ser que alguém aí fique meio chateado, fique cabisbaixo, fala, nossa, tão ruim essa coisa. A coisa tá ruim, tá? Mas vale a pena você continuar, vale a pena você ouvir essas pancadas, porque você vai melhorar muito, né? E acho que eu vou passar umas 2, 3 lives falando sobre isso,
porque é um assunto bem extenso e é muito importante também, tá bom? Então, muito obrigado aí por ter ficado comigo. Desculpem aí pelas confusões, pelo forró. Não foi culpa minha, foi algum vizinho aqui endemoniado que fez isso, tá bom? Então, até mais, nos vemos amanhã. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.